Muito bem, olá pessoal, tudo bem com vocês? O Calçada está aqui para falar hoje, né, sobre algo que muita gente acredita, né, que é a química, né, ter muita decoreba. Será que química é realmente tudo decoreba? Tem que ficar decorando 1 milhão de fórmulas, decorar a tabela periódica e etc, né? E eu tô aí para falar para você que química, né, não é só ficar decorando 1 milhão de coisas, tá? Então, a química, ela tem uma série de regras, e é verdade, você pode ter que decorar algumas coisas, mas não tem que decorar, né, um monte de coisa e ficar só dependendo da decoreba. Isso que não é uma crítica a colegas que gostam de ensinar assim, tá certo? Tem gente que se adapta muito bem com isso, eu conheço uma série de pessoas, né, que consegue se dar bem usando, né, a simples memorização das coisas, né? E tem pessoas que preferem trabalhar não com a simples memorização das coisas, mas que preferem trabalhar, né, entendendo o que está por trás daquele conceito e aí, né, conseguir diminuir a decoreba, diminuir a memorização, tá certo? Então, olha só, a Ana Maria chegou aí, tudo bom, Ana Maria? ABC Brambila, né? Quem estiver chegando aí, coloca o comentário aí, ajuda a gente a interagir, fica mais interessante, né? Eu posso ir ajudando na live, né? Muito bem. Então, assim, existem técnicas, né, e até para ajudar quem quer memorizar, isso é verdade, né? A gente conhece uma série de técnicas, você já deve ter ouvido falar daqueles chamados flashcards, né? O camarada fica com uma carta que de um lado tem uma informação e do outro lado tem outra informação, e ele fica lendo aquilo, né, um tempo, aí vai depender de cada um e da facilidade de cada um de ficar memorizando, né? O cara fica lendo aquilo um tempão e fica decorando as coisas. Mas será que precisamos mesmo ficar decorando tudo em química? E aí eu preciso, né, gastar um tempo enorme para aprender química porque eu preciso decorar? Né? Você que vai fazer vestibular, vai fazer agora no próximo domingo a prova do Enem, você precisa ficar decorando todas as fórmulas, saber tudo de cor para fazer a prova? Então, o Calçada, né, não tem uma página chamada Química sem decoreba à toa, tá? É claro que eu acho que você não tem que ficar decorando, né, um monte de coisas. Muito bem, então o que eu tenho que saber, né, para conseguir fazer uma prova? Tem alguma dica que você pode dar? E tem uma dica que eu vou compartilhar com você hoje, né, que é para você perceber que química não é tudo ficar decorando, ficar memorizando um monte de coisas. Eu vou compartilhar com vocês uma história minha super antiga. Quando eu era aluno, eu desenterrei outro dia, né, aqui nas minhas coisas, um material super antigo da forma como eu aprendi química, né, num cursinho, né, quando eu fui para o cursinho, eu tive excelentes professores e eu percebi que química não era nada daquilo como eu tinha aprendido na escola, né, um monte de coisas para ficar decorando e apenas ficar memorizando as coisas. Existia um raciocínio por trás daquilo. Dava para você raciocinar e fazer, né, várias inferências e ligar vários pontos sem ficar dependendo de muita memorização. E aí, pessoal, né, o que que eu resolvi? Eu resolvi compartilhar isso com vocês e mostrar como é possível você, né, saber algumas coisas de química sem precisar ficar com uma decoreba excessiva, com muita memorização, tá? Não é à toa, né, que o curso do Calçada chama curso Química sem decoreba. A gente não tem que ficar decorando, né? Ah, mas eu lembro porque meu professor falava que eu tinha que decorar. Não, mas eu tenho um professor que fala que, né, eu faço um cursinho, o professor fala, decora, você tem que decorar isso, se você decorar não vai passar. É muito fácil, né, para o professor colocar nas costas do aluno toda a carga de responsabilidade e falar, não, você que é o responsável, se você não decorar, o problema é seu para passar, né? É claro que fica super fácil ensinar assim, eu falo, ó, tá vendo isso aqui, ó? É isso que você tem que saber de cor. Se você sabe, não sabe isso aqui de cor, então, né, a culpa de não passar é sua, tá? E as coisas não são bem assim. Você não precisa, às vezes, ficar decorando tudo. Existem ferramentas, e muitas ferramentas, gente, que a gente pode usar com os alunos de maneira que a memorização diminua bastante e você não precisa ficar dependendo tanto, né, de decorar as coisas e apenas da sua memória, tá certo?
Então, deixa eu compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Olha só isso que eu tenho aqui, ó. Isso aqui eu escaneei de um material super antigo que eu tenho, né? Como eu aprendi na escola. Isso tem bastante tempo. Como que naquela época a gente aprendia a fazer a formulação de ácidos, bases e sais? Existia essa tabelinha famigerada que aparece aqui embaixo, ó. Eu vou mostrar para vocês. E é sério, pessoal, eu era obrigado a decorar isso. Não, eu não sou da época de palmatória, que o professor batia na mão do aluno quando errava essas coisas. Não sou dessa época, não. Isso foram meus pais, tá? Mas eu sofri resquícios dessa época, sem dúvida. Os professores da minha época, eles tinham aprendido coisas assim, acreditavam que esses eram os métodos mais eficientes e usavam nas suas aulas. Eu tinha um professor, né, e ele até queria me ajudar e falava, olha, eu preciso que você decore isso aqui, eu quero que você decore todo esse quadrinho que está aqui, tem que saber todos esses nomes e todas essas fórmulas, né? Isso era terrível, né? E aí é claro que isso afasta o aluno, um aluno que é obrigado a ficar decorando, às vezes ele não gosta daquilo, para um aluno que quer ir para essa área, que gosta muito de ciências, talvez até faça algum sentido, ele até queira decorar aquilo, mas para um aluno que é de uma outra área, que não está interessado em decoreba, ele olha para isso aí e dá um certo, né, transtorno. Puxa, eu tenho que ficar decorando as coisas. E aí tinha até uma técnica para ajudar, porque se você contar quantos tem aqui, e não são poucos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem 3 colunas aqui com 9, 3 vezes 9 dá 27. Só aqui nessa parte verde tem 27 caras que eu tenho que decorar um nome e uma fórmula. Vamos concordar que não é fácil, né? Então, é difícil você ficar memorizando tanta coisa, tá certo? Então, olha só, né? Deixa eu ver como é que está a interação aqui, né? Bom, ninguém colocou nenhum comentário, né? Só a ABC Bambrila colocou um oizinho aí, obrigado, né? Então, deixa teus comentários aí, né? Para a gente poder, né, interagir, que é bacana, tá certo? Muito bem. Então, olha só, tem um jeito de você conseguir, né, resolver isso sem que você precise ficar memorizando um monte de coisas, tá? Então você viu aqui, só aqui tinha 27 fórmulas, né? E aí ele fazia assim, ele mandava a gente escrever de um lado essa fórmula, o F-, e do outro escrever fluoreto. E fazer uma espécie de um baralhinho. E aí, vocês não vão acreditar, sabe como é que ele fazia? Quando chegava na escola, ele chamava os alunos na mesa do professor e colocava 5 cartas desse seu baralho. De um lado da carta tinha um nome, do outro tinha a fórmula. E ele alternava a fórmula com o nome. E aí ele perguntava, e você tinha 10 segundos para responder. Ele ia apontando para cada carta, você tinha que falar o que tinha do outro lado. Cada carta valia 2, ele usava 5 cartas, você ganhava o seu 10 ali. E se você errasse todas, era 0. E tinha uma certa pressão, porque ele queria fazer isso meio de maneira rápida e forçava o aluno, né, a decorar. Claro que era extremamente chato. Pergunta para mim se eu gostava de química na escola. Olha o que eu me transformei, professor de química, tá? Claro que a gente não gostava, né? A gente, né, tem um monte de outras preocupações, não vai ficar decorando as coisas. Por mais que ele tentasse ajudar. Por que ele queria que decorasse isso? Porque para fazer o nome dos ácidos, olha só como é que ele fazia, olha. Você pegava assim, ó. Você tem a fórmula do ânion e ele tem uma carguinha negativa aqui em cima, tá vendo? E aí você coloca N grupinhos H+, e você junta e faz a fórmula do ácido. Então, se você tem essa fórmula, é fácil você escrever essa fórmula. Então, tendo essa, fica super fácil escrever essa. É só colocar H na frente e o número que aparece aqui em cima, você coloca aqui embaixo, tá? Esse era o truque. Por isso, olha só, pega, por exemplo, esse fluoreto aqui. Então, como aqui só tem uma carga negativa, você apaga essa carga negativa e põe um H. Então, a fórmula seria HF. Olha esse outro, ó. Tira essa carga negativa, HiO3 seria a fórmula, tá? Vou te mostrar um que tem uma carga 2, ó. Se eu pegar, por exemplo, isso aqui, ó. Esse 2 aqui. Tira esse 2 daqui, coloca aqui embaixo, H2S seria a fórmula do ácido. Esses são os ânions, né? Tem os nomes dos ânions aqui. Perfeito, tá? Aí, para fazer o ácido, a gente fazia assim. Quando o nome do ânion termina em eto, o seu ácido termina em hídrico. Quando o nome do ânion termina em ito, o seu ácido termina em oso. E deixa eu escolher uma outra cor aqui. Quando o nome do ânion termina em ato, o seu ácido termina em ico.
E tinha até umas frasezinhas, né, para você conseguir memorizar isso aqui. A gente falava assim, ó, mosquito, por aqui começa, mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, essa história de ficar usando frasezinhas para o camarada decorar aquilo para poder depois usar, né, numa situação que ele tem que escrever a fórmula de uma substância ou a fórmula de um nome, né? E essas frasezinhas decoradas, por mais simpáticas que elas possam ser, às vezes elas não vão ajudar, né, você a resolver as questões de prova, as questões, né, de vestibular. Ô, Gabi, tudo bem? Obrigado pela presença aqui, né? Então, elas não vão te ajudar, não são suficientes para você conseguir resolver, né, as questões, né, de vestibular, tá certo? Então, existe uma outra forma, ao invés de você ficar memorizando, agora olha só, deixa eu diminuir aqui, ó, esse quadro inteiro, e acredite, eu era obrigado a decorar esse quadro inteiro. Então, eu achei isso aqui outro dia, falei, vou mostrar isso aqui para o pessoal. Então, você tem os principais ânions, eu tinha que decorar todos esses nomes e essas fórmulas, tá? Isso aqui você tá vendo até que tá meio veinho, né? É que eu escaneei de uma tabela antiga que eu guardei da época que eu fui estudante, tá? E aí, você tinha que usar essa receitinha aqui para fazer o nome dos ácidos, tá? É claro que tinha uma certa vantagem, você usando isso, você conseguia memorizar, né, já o nome de todos os ânions. Aí na hora de fazer o nome do tais dos sais, você não precisava ficar preocupado, né, em decorar os ânions, porque você já sabia eles de cor, né? Mas vamos concordar que é muita coisa. Pensa, né, num ano de vestibular, o aluno tem um ano para se preparar para uma prova e ele precisa decorar isso. Se ele não decora, quando vem um assunto seguinte, ele fica, né, empacado ali porque ele não consegue avançar, porque cobram que ele saiba isso de cor. Então, Calçada, tem algum jeito diferente de eu saber dar nome de ácidos, né, e de ânions, sem precisar decorar todo esse quadrinho que você mostrou e saber isso aí? É claro que tem. Eu conheço, pessoal, até hoje, pessoas que ensinam a nomenclatura dos ânions e dos ácidos dessa maneira, tá? Respeito quem ensina assim, tá tudo certo. Tem professor que gosta de ensinar assim, tem aluno que gosta de aprender assim, tá tudo certo. Mas tem aluno que quer otimizar o tempo, quer diminuir a quantidade de coisas que precisa ficar decorando e quer até, vamos entender assim, aprender qual que é a regra, de onde veio essa regra, por que usa desse jeito, por que funciona assim. Quando algo faz sentido para você, aquilo fica mais fácil de você compreender. Então, quando você diminui, né, na verdade, a necessidade de memorização por uma razão muito simples. Quando alguma coisa faz sentido para você, você estabelece outras conexões e aí aquilo fica mais fácil até de você lembrar depois. Então não é simplesmente forçar você a decorar um quadro, porque eu quero que você saiba os ânions para depois saber o nome, né, dos ácidos, para depois poder usar numa prova, sendo que às vezes você vai fazer uma carreira que você nunca mais vai usar isso na vida, tá? Então, é verdade. O título, né, da live não é aquele à toa. É possível a gente, né, diminuir a memorização. O Heitor, né, tá aqui dizendo assim: boa tarde, tudo bem? É isso aí, mosquito, teimoso, te bato, te pico, te bico, né? Te meto no vidrico, é isso aí. Mas, o Heitor, mas você já pensou, cara, de a gente ter que ficar, né, decorando esse quadro todo? Era isso que eu sofria, cara. Sério. Eu tinha que decorar esse quadro inteiro, né? E era bem cruel. O professor chegava lá e falava: olha aqui, ó, se não souber, tira zero. Tinha uma nota lá que o cara precisava, né, saber. É importante essa história. E, na verdade, né, a gente não precisa, né, ficar decorando um monte de coisa. Tá? A gente pode resolver de maneira, né, sem ser a decoreba. E é isso que eu queria te mostrar nessa live de hoje. Tá? Bom, como então que eu faço, né, sem ficar decorando todas as coisas? Como é que eu consigo fazer o nome dos ânions sem ficar decorando? Bom, aí tem uma notícia para você. Um pouquinho, você sempre vai ter que estudar, você sempre vai ter que se esforçar. Então, não é verdade que, né, por mais que está escrito aqui, ó, o meu lema é Química sem decoreba, tá? Não é verdade que você, né, não vai precisar ter um pouco de esforço. Isso é ilusão. Né? Para você aprender alguma coisa, sempre tem que ter um pouquinho de esforço. Achar que não vai ter que se esforçar nada também não é assim. Não existe também uma fórmula ultra mágica que eu vou falar assim, não, com tantos X nomes você faz todos assim.
um pouquinho de esforço você vai ter que ter, tá? Porém, pessoal, dá para você diminuir muito a memorização se você conhecer algumas regrinhas simples que, no final das contas, muitas vezes são contadas só quando você vai para um cursinho, né? Às vezes no colégio você não viu isso, né? E também porque aí você vai falar, puxa, mas então por que não ensina assim para todo mundo, né? Porque as pessoas são diferentes e gostam, né, de ensinar de jeitos diferentes. A pessoa pode ser que não goste dessa forma que eu vou te mostrar e prefere não. Eu acho mais fácil memorizar tudo isso aqui, o cara decora tudo isso aqui, ou até já vi algo assim, ó. Já vi muito isso aqui, mas aí a gente tem um outro problema, que é o problema do vestibular, né? Tem professores que falam, não vou ficar ensinando o aluno a memorizar, perfeito, né? Mas, por outro lado, fala assim, não, eu vou te fornecer esse quadrinho aí, você não precisa decorar. Eu te falo esse quadrinho e você vai poder usar o dia que você quiser, quando você quiser. E aí, se você tiver que fazer na minha prova o nome de um ácido, você vai aprender isso aqui e você vai ter isso para consultar, é como se fosse uma colinha ali na prova, e tá tudo certo e você vai super bem. Isso é verdade, né? Tem gente que ensina assim, e quando você vai ver as provas, tem lá os nomes para o aluno poder consultar à vontade e tal. Aí eu pergunto para você, o vestibular vai te fornecer isso? E quando chegar na hora do vestibular, para você que vai prestar vestibular, vai prestar Enem, e você vai precisar dessa informação, vai precisar disso, e ela não vai estar disponível na prova. Então, se por um lado é interessante, né, usar isso, né, porque você deixa o aluno à vontade, eu tenho certeza da minha experiência, pessoal, quando a gente deixa isso para o aluno e fala, não, eu vou te fornecer todo esse quadrinho de ano, você não tem que saber nada, né, e você vai usar isso aqui, vai ter sempre na prova para você consultar, perfeito, né, aí o que vai acontecer? Você só tem que saber isso, ele vai cobrar isso aqui, ó, por isso que ele fez aquela frasezinha, né, Heitor, tá? O BI4C7, né, fala, é realmente vergonhoso esse método, né, moderno de ensino baseado em decoreba sem significado. E aí, o que acontece, o C7? Você sabe que é isso que eu estou te falando, o camarada deixa isso aqui, o camarada vai ficar memorizando isso, né? Ele decora isso, né? Ou na hora da prova, no colégio, eu estou falando na escola normal, tem isso aí para ele, mas quando chega no vestibular, ele vai saber, eu sei fazer isso, mas isso aqui não tem na prova para eu consultar, tá certo? Eu vou entrar no mérito aqui, tá? De se a gente, né, tem que falar assim, não, mas é o vestibular que está errado, o vestibular tinha que dar essa fórmula também, tinha que dar essa listinha, não tinha que cobrar isso do aluno, né? E o vestibular não está errado. O vestibular ele não vai cobrar, né, os nomes mais complicados dessa lista, ele vai cobrar os nomes mais básicos, os mais importantes, e existem técnicas de você conhecer os nomes mais básicos, minimizando a memorização. E é isso que eu vou contar para você, né, aqui nessa live de hoje. É isso que eu quero contar para você, como é que isso funciona, como é que a gente pode fazer isso, tá certo? Então, eu sei que vocês já estão ansiosos aí, então, sem mais demoras, vou te mostrar como é que isso funciona, tá? E uma forma de compartilhar isso, né, com todos, para saber que existem maneiras de você ensinar química sem ficar memorizando, sem ficar dependendo, né, de decorebas, tá certo? Bom, Calçado, então me conta, como é que é esse jeito aí de você fazer isso sem você precisar, né, da memorização? Bom, a primeira coisa é que você vai sim precisar dessa frasezinha famosa. Então, vamos usar o que é bom desse sistema. O que é bom desse sistema? Essa historinha aqui, ela é útil e nós vamos usar isso aqui. Então, isso aqui eu vou aproveitar. Então, se você já sabe isso, olha que interessante, você já tem uma parte bem encaminhada do que você precisa para você conseguir fazer o nome dos principais ácidos, das principais substâncias que vão aparecer na prova, tá certo? Legal. Agora, que mais que eu preciso saber, que mais que eu preciso conhecer? Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu vou te mostrar um exemplo, tá? Para uma das famílias da tabela periódica, como é que isso funciona. E depois a gente extrapola esse exemplo para outras situações, tá? É um exemplo simples e que resolve muita coisa. Então, assim, ó, se a gente for lá na tabela periódica e pegar o grupo 7A, é o grupo 17, antiga família 7A. E olha, pessoal, existem outras formas além dessas que eu estou mostrando para vocês, tá?
que é o seguinte, o camarada, ele pode ensinar isso através de número de oxidação, mas também cai na memorização e saber fazer número de oxidação. Eu quero fugir, né, de o aluno ter que precisar fazer contas para conseguir lembrar como é que funciona a brincadeira, tá certo? Então, olha só, lá no grupo 17 da tabela, você vai encontrar, por exemplo, o elemento cloro. E o elemento cloro, ele tem um ácido famoso que é o HClO3. Então, esse cara vai ser um daqueles que eu te falei. Eu vou eliminar, vem cá comigo, olha que negocião que eu estou fazendo. A gente vai eliminar todo esse quadro, essa tabela inteira, vamos jogar toda essa tabela fora, e no lugar desta tabela, eu vou pedir para que você guarde alguns poucos nomes e uma técnica que eu vou te ensinar. Espera que eu não mostrei para você. Voltando, ó. Então, no lugar de toda essa tabela, eu vou pedir para que você guarde alguns poucos nomes, tá certo? Então, esse que é o combinado. Então, a gente vai, ao invés de decorar esse quadro inteiro, eu vou te pedir para saber alguns poucos nomes. Esse é um deles. Esse camarada eu vou chamar de ácido padrão. Ele é chamado de ácido. Olha que fácil. O nome do elemento, cloro, e eu coloco, tiro a vogal final e coloco a terminação ico. É o ácido clórico. As proparoxítonas são acentuadas, põe um acento aí. Aí tem uma coisa bem legal. A gente vai usar a regrinha do oxigênio. Se eu colocar oxigênios a mais ou oxigênios a menos, eu coloco um prefixo ou troco, né, esse sufixo que aparece depois. Então, por exemplo, se eu coloco um oxigênio a mais, veja que eu vou mudar de cor a caneta. Eu vou escrever agora com uma cor diferente, porque essa cor eu não preciso memorizar. HClO4. Tem um oxigênio a mais. Então, observa que eu aumentei um oxigênio. Eu vou colocar o nome ácido, vou escrever, né, como ele está acima, tá, do ácido clórico, né, eu vou colocar a palavra per na frente, né? Então, de estar acima. Então, eu vou colocar o prefixo per. Você tem o mercado e tem o hipermercado, tá? Então, um mercado maior que o mercado. Então, é o que está acima. Tem um oxigênio a mais. Então, eu coloco o prefixo per. E mantenho o resto do nome igual. Perclórico. Quando temos um oxigênio a menos, repara que eu vou manter a fórmula, a gente coloca o nome e troca o sufixo. De clórico fica cloroso. E a gente tem a nossa pele, a derme, né? Embaixo da derme a gente chama de hipoderme. Então, quando está abaixo de, a gente coloca hipo. Tem a temperatura do corpo. Né? Quando o cara está com a temperatura baixa, como é que chama? Hipotermia. A gente usa esses mesmos prefixos em química com o mesmo significado. Então, abaixo de oso tem um oxigênio a menos, eu escrevo HClO e o nome fica ácido hipo, de abaixo, do oso, hipocloroso. Então, olha só o que você precisa guardar. Esse ácido, que eu vou chamar de ácido padrão, esse ácido padrão ele ganha ico no nome. Acima do ico você coloca per, abaixo troca ico por oso e abaixo do oso, hipooso. Então, o que eu vou precisar de verdade que você guarde é esse camarada aqui, ó, que é o ácido padrão. Esse eu preciso que você guarde. Um nominho apenas. Por que apenas um nome? Porque olha que legal agora. Com esse um nome, eu consigo encontrar outros 11. Já viu aqui que com um eu consegui encontrar 4. E só usando essa regrinha. Ah, tem a mais é hiper. Tem a menos, troca a terminação. Abaixo do último é o hipo, tá? Então, com um nome eu já descobri 3. Agora eu vou descobrir como eu descubro mais 8 para somar com os 3 e dar 11. Então, vê se não é um belo do negócio, cara. Porque, veja,
você, ao invés de ter que ficar memorizando esse quadro inteiro, e de verdade, tá? Eu fui obrigado a fazer isso, você consegue, com um nome, e sabendo o raciocínio, descobrir o nome dos outros caras que você tem que saber, e de mais 8 ainda, tá certo? Olha como funciona. O grupo 7, né, a família 7A, ela é feita dos seguintes elementos: flúor, cloro, bromo e iodo. O flúor, ele faz oxiácido que não aparece em provas, então você não precisa se preocupar. Eu pedi para você memorizar o HClO3, que é o ácido clórico. Aqui eu vou usar um conceito de tabela periódica. Elementos da mesma família têm propriedades químicas parecidas, semelhantes. Então, se esse cara é o ácido clórico, vem cá, HBrO3, você vai colocar ácido, bromo e vai colocar ico também, que é o brômico. E HiO3, você vai colocar iodo, vai trocar, tirar o O, né? Iodo, e vai colocar ico também, e vai se chamar ácido iódico. Então, se você agora, eu não vou nem escrever, tá? Colocar HBrO4, puxa, tá acima do brômico, é o perbrômico. HBrO2 tá abaixo do brômico, bromoso. E se eu escrever HBrO, hipobromoso. A mesma regra vale para o iódico. Então você percebeu que com um nome eu consegui descobrir mais outros 11 nomes. E não é só isso, né? Eu entendi por que tem per no nome, por que tem hipo no nome, tá certo? E aí você diminui muito a decoreba. Então a ideia é a gente usar aquela história que eu falei para vocês, a gente usa isso, olha, tá? Não deixa de usar isso aqui, né? Não deixa de usar isso. Eu uso isso aqui, mas ao mesmo tempo eu consigo diminuir a memorização. Basta saber a regrinha do oxigênio. Oxigênio a mais põe per, oxigênio a menos põe oso, e abaixo do oso você acrescenta o prefixo hipo. Isso vale para todos os oxiácidos. O problema é que você tem que saber quais são os oxiácidos que ganham ico. Então, a gente vai ter que fazer uma troca. Eu vou precisar que você conheça alguns ácidos que tenham ico. E eu vou te contar quais são, e sabendo esses ácidos, usando essas técnicas, você vai conseguir dar nome para os ácidos que caem na prova. Então, vamos a eles. Quais são os ácidos, calçada, aqui? Eu preciso saber que tem ico. Então, é o seguinte, ó, ácidos que tem ico que eu quero que você saiba, né? Então, anota aí para mim, ó. Tem ico. Tem ico no nome, são ácidos padrões. A gente coloca assim, ó. NCB, Cl, S e P. Memoriza essa sequência de letrinhas. Aí você simplesmente coloca, todos eles têm oxigênio. Então, assim, ó, todos têm oxigênio. Tá? Os ácidos que têm ico, todos têm oxigênio. Todos têm O. E aí, assim, saber quantos hidrogênios e oxigênios, a gente conta assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E o número de oxigênios, 3, 3, 3, 3, 4 e 4. Cara, é um vídeo. Você pode parar esse vídeo, dar uma pausa, volta e assiste de novo o que eu acabei de repetir para você, tá? Então, olha só, todos esses vão ganhar ico. Assim você guarda como é que eu montei. Coloquei a sequência de letrinhas, e aí eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, todo mundo aqui tem 3, e só esses dois últimos são 4. Vamos ver os nomes? Nítrico, carbônico, bórico, cloro, clórico, sulfur, que é o enxofre, sulfúrico, e P, que é fósforo, fosfórico. Quer ver só? Você vai dar o nome de um ácido sem precisar saber aquela tabelinha lá e depois o nome do ânion. Olha isso. H3PO3. Ah, eu não sei esse cara. Ele veio desse.
Qual a diferença? A tem um oxigênio a menos, então troca aí por puroso. Se esse aqui é o fosfórico, esse vai ser o fosforoso. Fosforoso. Legal isso, né? Quando eu descobri isso, pessoal, né, eu, fiquei muito frustrado porque que não tinha sido me ensinado assim na escola, ia ser muito mais fácil de aprender. Então eu tô aqui para compartilhar isso com vocês, é legal que você saiba fazer isso para dar nome dos ácidos, tá certo? Falta uma diquinha para o nome dos ácidos, que é a gente... E quando ele não tem oxigênio? Bom, quando o ácido não tem oxigênio, guarda a dica aí para mim, vamos lá. Quando não tem oxigênio, e quando não tem oxigênio? Quando não tem oxigênio, a gente usa a terminação hídrico. Simples assim. Então eu vou te mostrar dois exemplos. HF. Você coloca o nome ácido, a palavra flúor, o nome do elemento, e você coloca a terminação hídrico. Eu vou até usar um negócio que eu gosto aqui, ó. Eu vou copiar esse nome, eu vou colar ele aqui para você ver, ó. Aí, ó, é só colocar hídrico. Simplesmente colei, tá vendo? Vou fazer mais dois. Eu falei que ia fazer mais um só, vou fazer mais dois. Como seria esse aqui, ó? HBr. Como seria esse, ó? H2S. Colocamos ácido, Br é bromo e S é sulfuro. A gente coloca só o sulf, tá? E aí basta colar o hídrico, olha ali, ó. Bromídrico, sulfídrico. E dessa forma você aprendeu como dar nome de oxiácidos, como dar nome de hidrácidos, sem sofrer igual o Calçadinha sofreu quando era pequenininho, que ele teve que decorar tudo isso aqui para fazer, né? Opa, eu tirei aqui, né? Sem precisar ficar memorizando esse quadrinho que eu tinha compartilhado com vocês. Isso aqui eu achei em casa, gente. Eu estava procurando, eu estava vendo as minhas coisas, eu achei essa tabelinha antiga. Eu falei, eu vou escanear e mostrar o que eu sofria, né, para os alunos. Tá certo? Para fazer o nome dos ânions, basta você fazer a volta. Então, se você tirar o número de Hs e colocar, né, a carga negativa e fazer a volta, você consegue fazer então o nome dos ânions e você não precisa ficar memorizando esse quadrinho de ânions. Mas isso é assunto para uma outra live, não para essa live de hoje que eu queria te mostrar como é que eu faço o nome dos ácidos, tá certo? O Gabriel está falando que está fazendo medicina na UERJ e as minhas aulas ajudaram muito nas provas discursivas e objetivas. Que depoimento legal, Gabriel, obrigado, né? Bacana, né? O UERJ é uma excelente faculdade, tá? Muito legal ouvir isso, muito bacana escutar isso de você, né? O Daniel está dizendo aqui para mim o seguinte, ó. Eu tenho uma dúvida meio besta. Nada disso, Daniel, toda dúvida é válida. O zinco é um metal que tem tendência de liberar dois elétrons para ficar zinco 2+. Quando temos somente o elemento zinco puro, ele fica zinco sólido ou Zn2? Só Zn sólido, Daniel. A gente não representa, tá, a atomicidade para, né, ligações metálicas, tá? Mas bacana, né? O C7, né, gostou das dicas. Então, C7, salva a live aí para você assistir depois, né? Para você guardar isso aqui e ver como é que a gente usa isso. Tá certo? Né? Muito bem. Muito bacana. Então é isso, gente. Era esse o papo que eu tinha para fazer com vocês hoje, né? Obrigado aqui, né, pro Gabriel e quem estava aqui acompanhando comigo no Insta, tá? Vocês perceberam que eu falei outras pessoas que não apareceram o comentário aqui, né? É porque eu estou simultaneamente ao vivo no Insta e no YouTube e aqui na minha tela eu consigo acompanhar, né, a fala de todos vocês, tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima, né? E a gente se vê nas lives aqui do Química Sem Decoreba. Tchau, tchau, pessoal.